Lucas Almeida, ele fala assim: "Boa noite, Clementino. Me responde uma coisa, apesar de 56% da população brasileira se declarar negra ou parda, por que ainda vemos tão poucos protagonistas negros nas novelas e filmes nacionais?" O que você Então, acha disso? uhum. Valeu, Lucas, a pergunta. Na verdade, só uma observação. Quando se falamos assim, 56% das pessoas negras, Uhum. até para. Porque tem aquela pergunta clichê: ah, é negro ou é preto? Porque o negro, segundo o IBGE, é a classificação que pega toda essa, vamos dizer, digamos assim, a colorimetria não branca, né? Que são pretos e pardos compõem a população negra. Então, entre pretos e pardos, somos 56%. Aí, dependendo de como essa identidade é, até que ponto você é preto, até que ponto você é pardo, apesar de que pardo, muitos de nós nem curte essa classificação, que pardo é papel, né? Uhum. E É. então, mas o mas sobre a representatividade tem muito a ver com essa questão histórica de um não reconhecimento da nossa potência, da nossa presença na construção do país. Quando somos trazidos forçados enquanto africanos em diáspora, né? Mas não numa a diáspora por si só já é um movimento forçado, senão vira uma migração, né? A diáspora é quando você, por condições de guerra, condições ambientais e tudo, você tem que sair da sua terra natal e ir para um outro lugar tentar se estabelecer, muitas vezes em fuga, né? Mas não era um caso de uma fuga, isso aí foi um caso de um sequestro, de uma violência. Mas os pretos também se escravizavam na África. Gente, vários povos não pretos também se escravizavam e se matavam e tudo em várias outras nações, mas isso só é questionado quando um processo de escravidão e de que durou 4 séculos, não foi só no Brasil foi o último a abolir a Uhum. escravidão, mas um processo que durou nas Américas e também na Europa 3 a 4 séculos. Então é uma coisa muito absurda. E como eu comentei contigo anteriormente, são trazidos para cá, mas não são pessoas que estão vindo forçados e vão aprender a trabalhar. No ciclo da mineração, quem vinham eram povos que já atuavam com mineração em seu continente. Quando era parte do ciclo da cana, ciclo do pau-brasil, eram povos agrários que já tinham uma prática. Então, não vinha ninguém que não pudesse dar conta Daquela demanda, né? daquela demanda de mão de obra. Aonde eles iam buscar quem ia ser escravizado dentro de um mercado que se estabelece, porque a partir do momento que você cria uma demanda, que aquilo ali tem um valor, naturalmente se cria um mercado de pegar aquelas pessoas que são vencidas em guerras, em ocupações, em conquistas, num determinado local, e aí eles viram mercadoria. As pessoas eram trazidas como mercadoria, trazidas como dentro de uma condição de não humanidade. E até a condição que pelo que o Lucas perguntou, né, da classificação negro, é uma classificação da, dessa diáspora, desse processo das Américas. Quando nós tínhamos um valor até enquanto grupos étnicos. Se você pega aqueles jornais muito antigos, século XVII, século XVIII, em que se vendiam os escravizados, eles faziam questão de dizer que a etnia daquela pessoa, aquela etnia, já dizia muito dessas informações que eu te passei, né? Se o Uhum. cara era bom nisso, era bom naquilo, era um bom artesão, Uhum. e aquilo ali dá uma dimensão dentro da posse de um valor daquele ser humano, que não era tratado como humano, era tratado como animal, como uma mercadoria. Uhum. Mas a partir do momento que vai se aproximando da abolição, aí você já não tem mais as nações reconhecidas nos anúncios, todos passam a ser negros, Uhum. entendeu? É uma coisa assim de o próprio negro é uma forma de apagamento e que de alguma maneira a gente vai se apropriando disso como uma forma de não perder além do que a gente já perdeu em todo esse processo, Uhum. né? E que onde o país que tenta transformar o mestiço, né, o pardo, numa
exaltação de uma brasilidade que nunca foi reconhecida. Uhum. Né? Tem aquele quadro famoso, quem quiser pode buscar, se nunca viu esse quadro, pode buscar aí no Google, A Redenção de Can, de um pintor de origem espanhola chamado Modesto Blocos, que é justamente o quadro que foi usado no primeiro Congresso das Raças, há pouco mais de um século, para convidar os europeus, né, o pessoal principalmente da península, né, os europeus mais latinos, os italianos, os espanhóis e outros portugueses, para virem para o Brasil para contribuir com esse processo de higienização, de embranquecimento do Brasil. Então, esse quadro tinha uma avó preta agradecendo aos céus, com a sua filha, um pouco mais clara do que ela, sentada na porta de casa com um bebê, uma criança branca, e o marido dela branco de costas olhando assim com orgulho, esse quadro. Uhum. Então esse quadro retrata muito bem aquela coisa assim, só que colocando a carga na avó de quem está agradecendo que de repente o neto ou a neta não vai ter o destino que ela teve porque a família está conquistando uma emancipação pelo embranquecimento. Então, essa ideia que era vendida. Então, vocês estão vindo para o Brasil, vamos ter subsídios, então ninguém chegou, mesmo que fugindo de guerras e tudo mais, ninguém chegou para ir trabalhar de escravo em fazenda ou algo do gênero. Chegaram tendo possibilidade de conseguir um empréstimo, conseguir um lote, conseguir um lugar para tentar montar um negócio, para tentar até vender coisas para uma fazenda maior e prosperar. Então, quando você chega em certas regiões, que eu não vou mencionar o nome aqui, que eles gostam de exaltar as suas origens europeias, por que não há o problema da criminalidade e tudo, porque foram lugares pensados justamente para não ter um problema que foi criado não por causa das pessoas pretas que vieram forçadas. O problema foi criado por todo esse processo da colonização e da escravidão. Então é muito... Quando começamos a ocupar, após a abolição, uma certa emancipação, que há uma grande resistência, né? Eu costumo dizer que a resistência não vem do povo preto, a resistência vem dos racistas. Então é uma luta, a gente tem que buscar políticas públicas, tem que buscar uma série de coisas para começar a desconstruir, dizer, gente, não adianta dizer que são todos iguais se todos partem de a corrida é muito desigual. Uhum. E toda essa discussão que a gente está tendo é uma discussão de mercado. Por que eu não me encontro na universidade quando eu chego lá e não sou um reprodutor de obras clássicas, não sou eu não tenho a possibilidade, hoje, 40 anos depois, eu preciso de 40 anos para provar que eu tenho algum talento sendo quem eu sou e não tentando ser uma imitação de um padrão estabelecido lá fora. Uhum. Sabe? Então, porque é isso, é um processo muito cruel, mas aí a gente persiste diante de toda a resistência à nossa existência.